Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Cuencas, vamos aí para mais um Bom Dia Investidor. Semana começando, última semana de março. Para muita gente aí, março vai ficar na memória, afinal de contas, estamos passando aí por um momento mais difícil no mercado dos últimos sei lá quantos anos. Temos aí um movimento bastante forte de queda e, infelizmente, nenhuma ainda projeção de quando essa epidemia possa passar ou quando que essa vacina ou esse remédio de fato vai ser liberado para amenizar as nossas ansiedades, né? Um dos fatos aí mais interessantes que o Trump ontem no seu comunicado que tinha aí uma esperança de liberar o país agora na Páscoa, soltou um dado dizendo que provavelmente vai ficar fechado até o dia 30 de abril, ou seja, teremos mais um mês nessa, entre aspas, angústia de não saber para o que fazer, não saber para que lado o mundo vai, as economias, as finanças e tudo mais, mas temos aqui uma série de medidas interessantes soltadas pelo governo, tanto americano, tanto brasileiro, que nos deixa um pouco mais amparado. E vamos começar falando por elas. Então, o Banco Central anunciou, né, os 40 bilhões de empréstimo às pequenas e médias empresas, para essas empresas não demitirem seus funcionários nos próximos 2 meses. Então, como é que vai funcionar na prática? Eu, por exemplo, que tenho uma empresa, chego e falo, olha, não tenho condição de estar pagando essa minha folha de pagamento, então a Caixa Econômica vai fazer o depósito direto na conta dos trabalhadores e eu vou contrair essa dívida para estar pagando ela daqui 6 meses por um prazo de 36 meses, ou seja, eu tenho 3 anos para pagar com 6 meses de carência, e isso com uma taxa, um juros anual de 3,75%. Eu nunca vi um empréstimo tão barato desde que eu me conheço aí como investidor e como analista financeiro. Então é sim um grande incentivo para as empresas não demitirem, não fecharem, porque a grande maioria, o volume maior das despesas das empresas realmente são a folha de pagamento. E isso aí é o auxílio que estava faltando. Muita gente me perguntava, poxa, Gustavo, e agora? Manda embora, não manda embora, o que eu faço e tal e tudo mais. Veio a medida do governo, obviamente que o governo não ia se manifestar e não ia dar nenhuma facilidade para a empresa em demitir o funcionário, mas sim deu aí uma bela condição de você ter aí, manter o seu funcionário e deixar essa onda de 2 meses passar, que eles acreditam que seja o momento que vai começar a estabilizar todas as coisas. Um outro fato é que foi aprovado, né, aquele auxílio aos informais. Então, inicialmente estava em R$ 200 por mês, mas agora passou para R$ 600 por mês. E um auxílio também a mães solteiras, aquelas moças que têm o seu filho e não tem condição de trabalhar, de sustentar a sua criança, então vai receber R$ 1.200 pelos próximos 2 meses. Um fato não muito bacana é que o governo de Santa Catarina, que almejava, né, voltar às atividades hoje, voltou atrás e não deu um prazo aí mais determinado para a volta das atividades. Então teremos as atividades de Santa Catarina também totalmente paralisadas. Pessoal, um grande comparativo que a gente tem que fazer, obviamente que os Estados Unidos ele passou a ser o país com mais contaminados no mundo. Então lá já possuem eu tenho os dados aqui, só um minutinho. 125 mil, já passaram 125 mil contaminados, porém eles estão aí com 140 mil contaminados, porém eles têm aí uma taxa de mortalidade beirando o 1,25%, bem abaixo dos outros países. Afinal de contas, eles estão aí investindo e fazendo um mutirão
completo, né, tanto financeiro quanto saúde, transformando tudo que é centro de convenções em hospital de campanha e tal, e produzindo milhões de ventiladores e máscaras e tudo mais, fazendo investimento bastante pesado, e estão conseguindo reduzir bastante a taxa da mortalidade. Segundo Trump, os Estados Unidos é para passar aí essa crise era para passar com uma mortalidade de 2 milhões de pessoas, e ele estima aí que seja entre 100 e 200 mil pessoas. Hoje, um pouco mais de 2 mil pessoas ainda chegaram no óbito. Para você ter uma ideia o quanto ainda tem pela frente dentro das projeções otimistas do Trump, de que é a morte de 100 a 200 mil pessoas. E fazendo esse comparativo do Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos não estão com uma quarentena tão rígida quanto nós e estão conseguindo ter, entre aspas, um êxito ou a diminuição drástica desse percentual de natalidade. Na Espanha, por exemplo, a natalidade está chegando a 4%, na Itália 3 e pouco por cento, porque o país não estava tão preparado como os Estados Unidos estão. Então esse aí é um grande diferencial, onde é muito criticado nas ruas hoje, onde de fato as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam levar sustento para casa, porque muita gente já está passando necessidade em apenas uma semana de paralisação, mas nosso país acredito que não esteja tão preparado quanto os Estados Unidos para conseguir administrar uma pandemia tão grande como eles estão administrando, com uma taxa de mortalidade relativamente baixa. Então a grande preocupação, e é difícil, muita gente me pergunta, e aí Gustavo, o que você acha? Libera, não libera? Volta, não volta? Quarentena vertical? Não, horizontal, sei lá e tudo mais? Bom, é difícil julgar, me ponho na pele do presidente hoje, né? Se ele libera aí o país, como ele vem fazendo campanha, imagina o quanto de morte não pode acontecer comparado ao quanto de morte os Estados Unidos está esperando e com a estrutura que eles têm. Num outro ponto, se o país fica fechado, o quanto de problemas a gente não vai enfrentar num curto espaço de tempo, com saques, com vandalismo, com índices de violência aumentando. Afinal de contas, as pessoas, quando começam a passar fome e necessidade, começam a ter outros problemas bastante graves para a economia. Então, ter uma decisão dessa, a gente que está em casa aqui até então confortável até o momento, onde a gente simplesmente está um pouco entediado, mas não estamos com essa necessidade, esse problema que a grande maioria do pessoal de classe mais baixa vai passar. Imagina se pôr na pele de um presidente uma hora dessa, onde se liberar pode acontecer uma morte gigantesca, onde se manter a quarentena pode gerar aí um caos econômico enorme. Então é bastante complexo, é difícil julgar, é difícil tomar uma posição, é difícil ficar em qual lado. A gente tem que ter racionalidade, ficar esperando, analisando, ver o que de fato a gente pode fazer. Infelizmente saiu da nossa vontade de continuar, não depende mais só de nós. Se a gente pegar aí pela fala do Trump, que eu acho que foi aí o ponto mais importante no final de semana, teve a palestra do Guedes, que foi bastante legal, né, que foi uma live, onde praticamente ele já falou tudo aquilo que já vinha sendo noticiado, aonde o governo está aí absorvendo já a faixa de 500 a 600 bilhões na economia e que ainda tem muito caixa para queimar, segundo o Guedes. Então isso deixa a gente um pouco mais confortável. Mas a fala do Trump ontem, que é, no meu ponto de vista, uma coisa mais serena, com uma assertividade ou com uma propriedade maior, é o que de fato deixa a gente mais norteado. Então os Estados Unidos aprovou aí os 2 trilhões. Estado de Nova York, que é a grande preocupação, lá o coração do mundo, né? Em 24 horas subiu 7 mil novos casos. Um outro ponto bastante interessante que foi anunciado também, que a Itália ontem, pelo 2º dia consecutivo, reduziu a quantidade de mortes. Ainda é bastante, né? 756 mortes num dia, mas há 3 dias atrás estava beirando a quase 1.000 mortes. Então, um outro ponto que é muito bacana, que o Trump diz que mais de 1.000 pacientes estão sendo tratados com hidroxicloroquina, com azitromicina e
parece que está surtindo efeito. Aqui no Brasil também esse medicamento começou a ser utilizado nas UTIs para os pacientes mais drásticos. Parece que também está sendo utilizado. Ainda é cedo para falar. Essa semana acredito que tenham aí alguma novidade sobre isso. E um outro tratamento bastante curioso que foi anunciado ontem pelo Trump, que eles estão injetando plasma, ou seja, eles pegam plasma de paciente que já criou o anticorpo e injetando nas pessoas que ainda não têm o anticorpo contra o vírus. Então, temos aí uma série de atitudes muito grandes, em escalas muito gigantes, sendo feitas em todos os países, vamos dizer assim, né? Tanto a União Europeia, quanto a Ásia, quanto nós aqui do Ocidente, estamos aí fazendo o máximo. É óbvio que é uma situação que está totalmente fora do controle de todo mundo, e tomar uma decisão de sair para a rua e abrir seus comércios, é o que a gente gostaria muito de fazer, pode ser que a gente crie um colapso enorme no país, e também ficar em casa sem ter receita para sustentar os próximos meses, para a grande maioria da população, é tão ruim quanto o risco de passar aí momentos terríveis no hospital. Então é muito complicado, eu acho que a gente tem que seguir na cautela, infelizmente, deixar aí esse viés político que muita gente já está abraçando a algum lado, e ficar de olho nas medidas que estão sendo tomadas. Então, tem bastante medida boa sendo tomada, tem aí um avanço de semana passada para cá bastante interessante, e é isso que a gente vai ficar analisando. No mercado de ações, falamos hoje de tudo, né, menos mercado de ações, mas no mercado de ações, semana passada, o importante essa semana é a gente não perder o fundo das 2 semanas anteriores. Então a gente tem aí o S&P que abriu a menos 3% nessa madrugada e agora está subindo 0,5%. É um sinal positivo. O que a gente não pode deixar é perder esse fundo que foi feito aí na semana passada, senão teremos mais quedas aí bastante drásticas pela frente. Isso só vai acontecer se algumas notícias, se algumas de fato, tudo isso que nós falamos, começarem a surgir efeito, principalmente no tratamento e na prevenção das pessoas. Beleza, pessoal? Mais uma vez, vamos começar a semana, última semana do mês de março, sei que é um mês difícil, bora estudar, bora aproveitar esse tempo aí para ler, para entender do mercado de ações, para se posicionar, porque muito em breve teremos oportunidades únicas nessa nossa profissão. Então, vamos estar preparados para a gente não ficar simplesmente focado nas notícias boas ou nas notícias ruins e deixarmos de fazer a nossa lição de casa. A grande questão daquele trader que vai se dar bem ou que já está se dando bem nesse mercado é justamente estar preparado para o momento, na hora que ele realmente acontecer. Pode ser que esse fundo já aconteceu, mas não está seguro de fazer uma entrada ainda. Então vamos esperar talvez momentos mais oportunos para fazer uma entrada mais segura. Ou pode ser que o mercado ainda desabe mais e aí a gente espera o momento ideal para estar fazendo uma compra para longo prazo. Enquanto isso, day traders vão brincando e se divertindo e ganhando bastante dinheiro no dia a dia, beleza? Mais uma vez, pessoal, fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau!